Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E eu vou falar um negócio pra vocês, que giro de notícias hoje, hein? Tá imperdível. Vou trazer a pauta aqui só pra galera ficar por dentro. Primeiro, a gente vai começar o vídeo falando aí dessa reta final de preparação, que ontem o Vasco voltou aos treinamentos no período da tarde. Inclusive, nossos dois jornalistas estiveram presentes no CT, o Lineker e o Edu Canelas, né? Bateram papo com muita gente lá, falando sobre essa preparação. Vamos trazer para vocês com exclusividade tudo sobre as negociações do Vasco aí por reforços. Vamos falar de Marlon Freitas, Martinez, Kaique e também do meia atacante Bill, que deu uma entrevista exclusiva pra gente ontem à noite, falando aí da possibilidade, né, dele estar vestindo a camisa do Vasco ou não pro Campeonato Brasileiro. E também vamos trazer duas entrevistas exclusivas que nós fizemos ontem também. Umas com o lateral direito Paulo Henrique, PH, entrevista que foi feita pelo Lineker lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. Cara, tá imperdível esse bate-papo, muito bacana, o PH abrindo o coração, falando aí muita coisa, né, sobre a chegada dele ao Vasco e também sobre o que ele espera do Vasco no Campeonato Brasileiro. E também fizemos uma entrevista com o lateral esquerdo Lucas Piton, que ontem foi homenageado na cerimônia de encerramento do Campeonato Carioca, né? O Piton que foi escolhido ali, o craque da lateral esquerda, né? Foi o melhor lateral esquerdo, entrou na seleção do Campeonato Carioca e a gente tava lá nessa cerimônia, fizemos uma entrevista com ele, muito bacana também, falando aí sobre o momento dele e do que ele espera aí pro Vasco no Campeonato Brasileiro. E não para por aí, tá? Ainda teremos uma análise do nosso querido, amado jornalista Edu Canelas aqui no final do vídeo de hoje. Então, como eu falei, cara, tá imperdível. O vídeo tá mais longo. Então é o seguinte, em vez de ficar assistindo, tá aí na rua, tá saindo pra trabalhar, bota o headphone, bota o celular no bolso e acompanha o vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Então, ó, peço pra você não esquecer de deixar o joinha, deixar o like lá embaixo. Peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, vem fazer parte da nossa família para não perder absolutamente nada. Nosso canal tá voando, muita exclusiva que a gente está trazendo, credibilidade está lá em cima, então se inscreve no canal lá embaixo naquele botão vermelho. Somos aí o maior canal de notícias do Vasco na internet brasileira. Tá faltando você fazer parte da nossa família, então não perca tempo, venha seguir a gente aqui no YouTube. E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, eu tenho um recado muito importante da empresa Mais Ágil. Quem não conhece a Mais Ágil, cara, é uma empresa sensacional, extrema credibilidade, que ajuda qualquer pessoa a sacar o FGTS de forma antecipada. Ou seja, você quer fazer uma obra na sua casa, você quer levar sua família para viajar, você precisa pagar uma dívida do cartão de crédito, você pode ter acesso ao seu fundo de garantia em menos de 24 horas, só você mandar uma mensagem para esse número que está aqui na tela agora, ou no primeiro link na descrição do vídeo, que eles te ajudam a ter acesso a esse dinheiro. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre a preparação. Estamos na reta final, hoje já é terça-feira, Vasco estreia domingo contra o Grêmio. Ontem tivemos o retorno aos treinamentos, né? O elenco teve folga no domingo, ontem aí voltou a treinar com intensidade total. Como eu falei, tivemos lá a presença do Lineker e do Edu no centro de treinamento, né? E cara, mais uma vez a gente volta a salientar, o mais importante nessa reta final é o Ramon encontrar o time certo, independente se vai ser 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, o fato é, o Vasco tem que entrar em campo jogando o mesmo futebol que jogou contra o Flamengo, que jogou contra o Fluminense e que jogou contra o Botafogo, que foram as melhores partidas do Vasco até agora na temporada. Muito provavelmente o Payet não terá probabilidade, né? A probabilidade do Payet jogar é baixa, infelizmente, né? Mesmo que se recupere a tempo, ele não seria titular, não está treinando, né? Não está participando das atividades. Tivemos o retorno ontem do PH, que estava aí se recuperando de uma lesão na coxa, e também do Galdames, que estava se recuperando de uma lesão muscular. Os dois estão treinando normalmente, sem problema, vão para o jogo, né? E aí fica a grande dúvida, como eu falei, qual será a escalação, qual será a formação tática que o Ramon levará a campo? Eu tô chutando, eu tô achando que o Ramon ele vai voltar para o esquema de 3-6-1 ou 3-5-2, com a seguinte formação: trio de zaga,
PV na direita, Paulo Vitor na direita e Léo na esquerda, Medel centralizado. Nas alas, Lucas Piton na esquerda e o PH na direita. Centralizados, eu acho que ele vai de Zé Gabriel, Esforza e Galdames, e lá na frente acredito que ele vai com o Adson ou o Cleiton e com o Pablo Verratti. Então essa deve ser a escalação, acredito eu, porque foi esse time que conseguiu jogar bem nos 3 clássicos, né, com esse esquema tático. Como o time do Grêmio é um time muito ofensivo, muito veloz, que gosta de ter a posse de bola, eu acredito que o Ramon irá repetir uma escalação parecida aí com a que ele fez nos clássicos aí no Campeonato Carioca. E tem recado importante, tá? Para você que tá acreditando na vitória do Vasco, para você que quer fazer aquela fezinha ou no jogo do Vasco, irmão, ou em qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, jogos aí de campeonatos europeus aí, ó, essa semana aí, ó, terça-feira agora, tem Arsenal e Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City pela Champions League, tem Fluminense e Colo-Colo pela Libertadores, tem, cara, PSG e Barcelona, olha que jogão nessa quarta-feira, e você, lá na 1xBet, recebe R$100 de graça na faixa, sem ter que fazer nada, só se cadastrar na 1xBet usando o código promocional Mário Vasco quando você faz o seu primeiro depósito. Então, quer ganhar R$100? Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro e não esquece, tem que usar o código Mário Vasco quando você for depositar qualquer valor acima de R$10 para ganhar esses R$100 de bônus, e não para por aí, você ainda ganha mais 100%, ou seja, botou 10, vai ganhar 20 e ainda vai ganhar os 100 de graça lá na sua conta, beleza? Bora falar agora de mercado da bola. Tem muita novidade, tem muita coisa aí que aconteceu no dia de ontem. Primeiro, situação de Marlon Freitas. A gente já tinha adiantado para vocês aqui, ó, há 3 semanas atrás, o John Textor não vai liberar o Marlon Freitas por qualquer bagatela. E outra coisa, o Alexandre Matos, ex-diretor de futebol do Vasco, ele cravou pra mim, tá? Eu falei com o Alexandre Matos pelo WhatsApp, tem o print aqui se a galera quiser, e eu perguntei, Alexandre Matos, realmente tem esse interesse do Vasco? E o Alexandre Matos, na época, antes dele sair, ele falou, não tem interesse nenhum, zero, o Vasco não tem interesse no jogador. Depois a coisa acabou, parece que indo para o outro lado, né, enfim, parece que houve uma proposta aí de 12 milhões de reais, e o Botafogo, cara, desdenhou do Vasco, né? O John Textor nem sequer quis responder, nem sequer quis fazer uma contraproposta, ou seja, negociação encerrada. Marlon Freitas não vem para o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Situação de Emanuel Martinez, jogador do América Mineiro. O Vasco fez uma proposta de empréstimo com a opção de compra no final da temporada. E aí veio o Fortaleza e fez uma proposta de compra do jogador, pagando ali cerca de 9 ou 10 milhões de reais. E é óbvio que o América Mineiro prefere vender o atleta, né, do que emprestar o jogador. Então a tendência é que o Emanuel Martinez aí se transfira para o Fortaleza. Fico muito chateado, muito triste. Para mim é um jogador que cairia como uma luva nesse meio de campo do Vasco. Para mim é o jogador que entraria ali justamente para substituir o Paulinho Paula. Características muito parecidas, similares, jogador intenso, jogador agressivo, que ajuda na marcação, mas também chega na parte ofensiva. Então, para mim, mais um deslize, para mim, mais um erro da 777 em não permitir que o Vasco comprasse esse atleta. E aí, em relação ao Kaique, ontem à noite tivemos informação vinda do empresário do Kaique que haveria uma reunião entre o Vasco e o Juventude aí para definir a contratação do Kaique. Mas vou até colocar aqui para vocês um vídeo agora. Ontem à noite, o nosso CEO, Lúcio Barbosa, ele não estava na Vasco SAF trabalhando, ele estava na cerimônia de encerramento do Campeonato Carioca. Não quer dizer que não tenha tido a reunião anteriormente, né? Não quer dizer que eles não tenham aí conversado, mas fato é, vou deixar esse vídeo com vocês aqui agora e a gente já volta com mais notícias aí, principalmente referentes ao meio atacante Bill. Então, como vocês viram, nosso CEO, Lúcio Barbosa, estava lá na festa de encerramento, nada contra, estava lá representando o Vasco, de repente até conversando aí com empresários, conversando com executivos de futebol, mas o fato é, ele estava lá e a gente não sabe até agora se houve ou não a reunião para selar o acordo pela contratação do Kaique. A grande verdade é, acredito que hoje, no decorrer do dia, a gente deve ter aí um desfecho dessa negociação. Falar agora do meia atacante Bill, jogador do Nova Iguaçu, que chegou à final do Campeonato Carioca agora contra o Flamengo, teve até uma lesão, né, na final agora do Carioca, e aí nós fizemos um bate-papo, né, nós fomos lá na cerimônia de encerramento, o Bill foi um dos jogadores premiados, e perguntamos pro Bill,
O Vasco fez uma proposta, o Vasco fez uma sondagem pela sua contratação. Fica agora aí com o que o Bill falou sobre a possibilidade de vestir a camisa do Vasco. Ô Bill, o Vasco tá no mercado interno, né, na janela doméstica. Houve alguma procura por você? Bom, ainda não falaram nada comigo, meu empresário ainda, mas eu tô focado aqui na minha recuperação, que tá um pouco difícil até pra andar, mas ainda não tô sabendo de nada. Você tá à procura, você tá aberto a alguma proposta? Bom, tem um contrato aqui, né, cara, com o Nova Iguaçu ainda tem que cumprir, ainda temos campeonato ainda pela frente, mas eu tô, agora nesse momento tô focado mais na minha recuperação, tá difícil até pra colocar o pé no chão, vamos ver isso. Então tá aí, Bill aí, negando, falou que até agora não houve nenhum tipo de sondagem nem de proposta do Vasco. E mais uma vez, Bill não é craque, mas é um jogador que vive um ótimo momento. E pra mim é mais um erro. O Flamengo contratou o Carlinhos. Por que o Vasco não pode trazer o Bill? Eu vejo com bons olhos. Acho que é uma aposta barata que poderia ajudar aí pro Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai trazer para vocês aqui duas entrevistas exclusivas. Uma com o Lucas Piton, que a gente fez, muito bacana, né? O Piton que foi homenageado ontem, né? Foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca. A gente fez lá uma pergunta para ele nessa entrevista, muito legal. E depois a gente vai trazer para vocês uma entrevista exclusiva, muito bacana, emocionante, com o lateral direito PH. Entrevista feita pelo Lineker e pelo Edu, lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, né? Entrevista aí muito, muito bacana. Não perca, não vá embora, assista até o final para você poder acompanhar esse bate-papo aí do Lineker com o PH. E depois da entrevista ainda tem uma análise, né, do Edu Canelas, que teve ontem no CT, e ele vai falar para vocês como ele viu, né, o clima, o que ele sentiu lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. Então, fica agora com as duas entrevistas do Piton e do PH e depois com a análise do Edu. Mas antes de ir embora, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Lineker, boa entrevista aí, vamos pra cima, irmão. Lucas, tudo bem? Parabéns aí por estar presente na premiação. E eu queria saber qual a importância do Vasco para você nesse momento da sua carreira, no qual você está se destacando agora com nessa cerimônia como um dos melhores laterais, se não o melhor, do Campeonato Carioca. Muito obrigado. O Vasco foi uma coisa muito boa na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Acredito que eu tenho trabalhado muito para que eu possa ajudar o Vasco na melhor maneira possível, tanto nos jogos, nos treinos, em todas as questões. Então, mas ele tá sendo muito bom na minha vida. Obrigado, Lucas. Fala, rapaziada, bem-vindo aqui à nossa exclusiva com Paulo Henrique. Queria agradecer, lógico, a presença de todos vocês, agradecer a rapaziada da assessoria de imprensa do Vasco, que fazem um trabalho incrível, e claro, agradecer ao Paulo Henrique, que vai estar falando conosco agora, aqui direto do CT Moacir Barbosa. Paulo, obrigado, cara, mais uma vez. Obrigado. Agradeço a você. Cara, queria primeiro começar com algo simples, né? A gente está finalizando uma intertemporada. Nós estávamos no Uruguai na pré-temporada, a gente viu que foi um trabalho bem incisivo da comissão técnica. Eu queria saber de você qual é o saldo dessa intertemporada. Como que vocês chegam agora no próximo final de semana contra o Grêmio? Cara, a gente procurou tirar muito proveito desse tempo sem jogos, de recuperar bastante os atletas fisicamente. Então a gente tem trabalhado muito, a gente aproveitou muito para dar um ênfase na nossa parte física, na parte tática, técnica, com a comissão técnica também, para poder aperfeiçoar algumas coisas que talvez não deram certo no Campeonato Carioca, para não cometermos os mesmos erros no Campeonato Brasileiro. Perfeito. A gente analisou, né, o último jogo contra o América Mineiro, o amistoso em São Januário, a gente percebeu a sua ausência. Tá tudo certo, questão física, o porquê dessa ausência e se a gente pode ficar tranquilo em relação à sua presença na estreia. Tudo tranquilo, graças a Deus. No meio do Campeonato Carioca eu tive um probleminha ali também, acabei jogando o resto do campeonato com um incômodo, com algo que vinha me limitando, mas esse tempo também foi muito, muito bom para mim, para poder zerar essa dor, isso que vinha me incomodando, então agora 100%, vamos focado para estar bem domingo para a estreia. Perfeito. Paulo, 2023, você chega no Vasco por empréstimo e a gente sabe como vocês chegaram, né? Jogadores que chegaram no meio da temporada praticamente com uma pressão, com a torcida querendo resultado, pós aquela situação que aconteceu em São Januário. A gente sabe como a torcida do Vasco é incisiva dentro dos resultados em campo principalmente, uma torcida participativa. E eu queria saber o seguinte:
qual é a diferença de 2023 para agora, 2024? A gente sabe que tem uma pressão extracampo na questão de contratações e tal, algo que aqui não tem nada a ver, mas existe uma pressão também por resultados, não tão grande como 2023. Como que o elenco absorve essa questão e qual é a diferença de 2023 para agora? Cara, então, quando o Vasco subiu novamente para a Série A e recomeçou um trabalho, né? Foi um recomeço realmente para o Vasco, com muitos atletas novos, eu acho que eu não me lembro exatamente, mas vários atletas que estavam na Série B não permaneceram, então foi tudo novo, depois veio comissão nova, então foi tudo um tempo para se conhecer, de entrosamento, acabamos passando por momentos muito difíceis, mas eu acho que agora a gente chega mais unido, se conhecendo melhor, já conhecendo a comissão técnica, eles conhecendo bem os atletas que aqui estão, a gente sabe a forma deles trabalharem, já chega com uma base mais da equipe, então isso é muito importante para esse ano. Eu acho que ano passado foi um ano de muito aprendizado para todos nós, para, como eu falei, não cometermos os mesmos erros que cometemos no ano passado. Óbvio que a gente não quer passar por mais um campeonato de turbulência, de brigando na parte de baixo da tabela. Eu acho que o Vasco tem que sempre estar brigando em cima, então esse é o nosso objetivo, não cometermos os mesmos erros do ano passado. E claro, com essa união do grupo, isso vai facilitar muito para que esse ano a gente possa ter um campeonato mais tranquilo e não brigando embaixo da tabela. Perfeito. Cara, a gente sabe que o Vasco tem algumas carências no elenco, a gente vive falando aí para a torcida, para o nosso canal, também para os amigos que nos acompanham, principalmente no setor ofensivo, né? A gente tem alguma dificuldade, principalmente nesse setor, que são chamados extremos, pontas, e a gente sabe das suas características físicas, velocidade, ofensividade, que foram destaques ali em 2023. Uma pergunta que, claro, vai se encaixar um pouco com a comissão técnica, mas você se colocaria à disposição do técnico Ramon Dias em atuar como um ponta, como um extremo? Cara, a nossa equipe, temos bons atletas na posição, Rossi, o Eric Marcos, o Watson, que chegou também, mas assim, eu já atuei nessa posição sim, e eu estou aqui no Vasco realmente para ajudar, seja para jogar como lateral, como um ala que vinha jogando, se precisar jogar como extremo também jogo. É claro que vou ter as dificuldades da posição no início, já atuei algumas vezes nessa função, mas não é a minha posição de origem. Mas assim, o que o Ramon precisar eu vou estar para ajudar, seja em qualquer função dentro de campo. Perfeito. Cara, sobre o elenco, vamos engatar nessa questão que é um pouco mais complicada da gente conversar a respeito de, principalmente vocês estão focados mais em campo do que fora, mas o que você acha desse atual elenco? Você acabou de elogiar, mas você acha que ainda falta espaço para algumas posições, vocês necessitam de algo? Fica à vontade. Nosso elenco ele é bem unido, nós já provamos o ano passado que podíamos, esse ano nos jogos contra os grandes, nos clássicos, nossa equipe não tivemos derrota, fizemos bons jogos, ganhamos do Botafogo, empatamos com Flamengo e Fluminense, então a equipe já mostrou que pode. Claro que a oscilação ela é normal, mas o nosso elenco eu acho muito capacitado sim, com as peças que tem. Quem vier, se vier, com certeza vai vir para ajudar e será muito bem recebido, mas com o elenco que a gente tem hoje a gente pode brigar, como já provamos, que podemos brigar de igual para igual com qualquer equipe. Então eu acho que a nossa equipe é bastante qualificado para brigar nesse campeonato. Perfeito. Sua negociação com o Vasco, né? A gente sabe que você chegou por empréstimo, depois o Vasco fez a aquisição dos seus direitos federativos, dos seus direitos econômicos junto ao Atlético Mineiro. E óbvio que a gente sabe que você deixou um sim, né? Tem que ter a vontade, acima de tudo, do jogador de querer, no seu caso, permanecer no Vasco. Fala um pouquinho pra gente o porquê desse sim, o que te estimulou a aceitar, continuar, entre aspas, no Vasco da Gama. Então, quando eu vim pra cá, eu até brinquei com a minha família, com os meninos que estavam aqui, que com uma semana de Vasco eu estava me sentindo em casa. Então, para mim foi muito fácil aceitar permanecer no Vasco. Era um desejo meu, eu tinha muito desejo. Era um desejo meu permanecer, então a gente teve conversa com outros clubes, tivemos outras propostas, mas assim, o meu coração estava em permanecer no Vasco. Na conversa com a minha esposa também está muito adaptado ao Rio de Janeiro, nós criamos um vínculo aqui muito grande, um carinho muito grande pelo Vasco, então foi muito fácil. Nós conversamos, a conversa até foi rápida com o Alexandre que estava na negociação, então foi muito simples. O Vasco
teve o desejo, eu também já tinha o desejo no meu coração, então foi muito fácil dizer, não é difícil dizer sim pro Vasco, né? É muito fácil. Perfeito. Expectativa para 2024, Paulo Henrique. Você entra com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro especificamente. Para qual objetivo? Título, Libertadores, Sul-Americana, brigar para não cair, que eu acho que ninguém quer ouvir isso, mas e aí, qual é a sua expectativa, a sua perspectiva? Cara, o Vasco, quando ele entra numa competição, é para ser campeão, independente de qual competição seja. Nós entramos no Campeonato Carioca para ser campeão, não fomos, queríamos estar disputando o título, não aconteceu, porque também existem outras equipes disputando. A gente entra no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. Óbvio, sabendo da dificuldade que é, sabendo das equipes que iremos enfrentar, mas nosso pensamento não pode ser outro, a não ser brigar em cima. Onde o Vasco tem que estar sempre em cima, então esse é o nosso objetivo. O que vai acontecer no decorrer da competição eu não sei. Nós jamais vamos querer brigar na parte de baixo da tabela, como eu disse. Não vamos iludir o torcedor falar que vamos ser campeões também. Nós vamos brigar no máximo que a gente puder, vamos dar o nosso máximo dentro de campo para isso. E dentro da competição vamos ver o que ela nos reserva, o que Deus tem preparado para nós. Mas eu tenho certeza que são coisas boas, porque está na hora de colhermos bons frutos aqui dentro. Tá na hora, é isso. Cara, um bate-bola rápido aqui, rapidinho. Eu passo para aí, você passa para cá bem rápido, só para a gente finalizar aí com a rapaziada. Vamos lá. Cara, como é jogar em São Januário? Sensacional, incrível. Um dos poucos estádios que eu não tinha jogado no Brasil, e quando eu cheguei aqui, que eu senti realmente o que é jogar em São Januário, então é uma atmosfera incrível. Você fez um gol contra o Botafogo, uma jogada contra o Bragantino. Esse aí eu elegi já como os jogos mais marcantes. Mas para você, qual é o jogo mais marcante? Cara, eu vou te falar, é difícil essa resposta, viu? É difícil porque um levou o outro. Se não fosse o gol contra o Botafogo, talvez a gente não estaria naquela situação de poder sair contra o Bragantino. Mas eu acho que eu fico com assistência. Por diferença mínima, porque ali a emoção foi muito grande. Depois da assistência, salvar do rebaixamento, toda a emoção, acho que a assistência foi algo muito marcante. Embora o gol foi no clássico contra o líder também. Água Santa e Nova Iguaçu. 2 jogos tecnicamente, desportivamente, claro, apresentados em campo abaixo do esperado. Qual é o saldo e o aprendizado dessas 2 partidas, né? Dessas 3, claro, somando os 2 jogos da semifinal? Cara, eu acho que o jogo do Água Santa ele se encaixa em partes. Nosso primeiro tempo, eu acho que foi o melhor primeiro tempo que a gente fez sob o comando do Ramon, se eu não me engano. Claro que o gol no final deu um banho de água fria, mas no final do primeiro tempo, né? Mas a gente vinha muito bem e depois acabamos caindo de rendimento. Mas sim, a gente já percebeu que podemos jogar de igual para igual qualquer equipe, como eu falei. E esses jogos ficam de aprendizado porque muitas vezes a gente estava no controle do jogo e acabávamos sofrendo gol, sofrendo algum tipo de pressão no momento que estávamos melhor na partida. Então, esse aprendizado fica para nós porque não podemos relaxar em momento algum. Desde o momento que o árbitro apita o início do jogo até o final, nós temos que estar concentrados para que essas oscilações não ocorram dentro de campo. Resumão, trabalho do Ramon e Emiliano. Muito bom, acho que o cara que passou muita confiança para nós desde que chegou, cobrou muita intensidade e tem passado confiança para quem inicia, para quem entra, para quem acaba sendo titular depois, confiança para o grupo todo. Então, ele tem cobrado muito intensidade e que a gente tenha liberdade para jogar. Perfeito. Rapaziada, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Obrigado, Paulo Henrique, mais uma vez. Obrigado, tamo junto. Bom treino. Obrigado. Que desejo muita sorte, muitas bênçãos para essa temporada. Vai se dar Valeu. tudo certo, se Deus quiser. Forte abraço, saudações vascaínas. Valeu. Fala, meu irmão Mário Coelho, amigos dos canais Os Vascaínos e do Canelas, trazendo informação de Vasco aqui no seu vídeo da manhã, no canal Mário Coelho Vasco, no canal Os Vascaínos, em todas as nossas redes de canal. Galera, agradecer ao Vasco da Gama em primeiro lugar pelos presentes enviados a mim e também ao Lineker e ao Mário, que também receberam, coragem para lutar. Centenário da resposta histórica, chegou nessa bolsinha linda, maravilhosa, veio com cartinha do Vasco, veio também com a representação aqui, da resposta histórica, que vai virar quadro aqui em casa. Enfim, eu vim aqui também para falar com você que na data de ontem estivemos no CT Moacir Barbosa, eu e Lineker fazendo uma entrevista exclusiva com o Paulo Henrique, que vai hoje ao ar. Uma entrevista que foi muito mais do que um bate-papo,
Paulo Henrique pôde colocar para fora o quanto ele está sentindo a felicidade de estar no Vasco. E também nós tivemos a oportunidade de ficar algumas horas no CT. Convivemos com os jogadores, com os profissionais que trabalham ali. E uma coisa eu posso dizer a você que está aí do outro lado. O clima e o ambiente do grupo do Vasco é muito bom. Semana passada, por conta do jogo de sábado contra o América Mineiro, algumas pessoas levantaram bolas de problema da comissão com algum jogador, perguntaram até do próprio Paulo Henrique por que não jogou, que tinha um mistério. Mistério revelado, o Paulo Henrique estava machucado, foi poupado do jogo treino e não participou. O próprio confirmou pra gente, a gente já tinha dado essa notícia em primeira mão aqui no canal, sem problemas. Você aí do outro lado, assim como eu, pode achar que esse elenco não é suficiente para o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você. O Vasco tem que contratar. E o Vasco está tendo dificuldade de fazer o óbvio. Mas não podemos ser injustos de dizer que esse elenco não trabalha e tampouco dizer que esse elenco não está unido. Está fechado. Vimos no CT hoje. E olha, eu quero falar uma outra coisa importante aqui. Em relação aos funcionários. Funcionários felizes, fiz questão de perguntar se o salário está em dia, se está tudo em dia. Está tudo em dia, tudo certo. Então, numa boa, tá na hora desse modus operandi, desse futebol do Vasco melhorar. Tá na hora da 777 acordar e entender que precisa ir ao mercado para botar dinheiro. E é isso que a gente cobra, sabe por quê? O Vasco está tendo dificuldade absurda, uma grande dificuldade de fazer o óbvio, que é gastar dinheiro. Não vai ter como sempre vir Paulinho Paula, a gente não vai achar outro tão cedo que seja tão barato e tão bom como foi o Paulinho Paula. Não vamos acertar toda hora um Pablo Verrete, que foi barato e funcionou demais. O Vasco precisa ir em nomes certos e deixa passar alguns nomes que não deveria deixar passar. O Vasco deixa passar Emmanuel Martinez, que vai ao Bahia por 10 milhões de reais, por que não investir 777? Deixa passar, por exemplo, o Carlos de Pena, que poderia ser um jogador bom para o elenco do Vasco, além de outras oportunidades de mercado. E aí se insiste no Kaique. Existe uma possibilidade que hoje essa negociação tenha um desfecho. Na minha opinião, o Kaique vem como uma aposta, não um jogador que vai vestir a camisa e jogar como seria Marlon Freitas, como seria o Emmanuel Martinez. Então o Vasco vai errando e, na minha opinião, até aqui, caindo nos mesmos erros do ano passado que nos colocaram na situação de estar ali brigando para não cair. Estou dizendo que briga para não cair? Não. Só estou dizendo que o caminho percorrido está sendo o mesmo do ano passado, tentando economizar demais nas contratações, deixando passar boas oportunidades e ficando com o resto das janelas de transferências, ficando mais difícil, pagando mais caro em jogadores que talvez nem valessem tanto. Enfim, complicado, muito difícil, mas a gente está aqui, cobrindo o Vasco diariamente. Hoje estivemos no CT, o Lineker também na festa de finalização do Campeonato Carioca, trazendo muita informação. Estamos lá toda hora no Net Vasco, toda hora em todas as redes aí, com notícias dos nossos canais. E numa boa, agradeço muito a você que está aí do outro lado, que acorda assistindo a gente, dorme assistindo a gente, respeita o nosso trabalho, coloca aí embaixo sempre comentários legais, respeitosos. Não tem problema criticar não, mas é só fazer com respeito que a gente até responde, troca aquela ideia e evolui. Porque esse canal aqui é feito pelo Mário, pelo Lineker, pelo Edu e por você principalmente, que está aqui todo dia com a gente, beleza? Tô muito feliz, tô gravando esse vídeo aqui à noite, né? À noite de segunda para terça. Muito feliz com o dia que tivemos hoje no CT, com o Lineker lá na festa de encerramento do Carioca. O crescimento do nosso canal se deve a você que está aí do outro lado e assiste a gente todo dia, nos motiva a correr atrás cada vez mais, para te informar de Vasco e, obviamente, fazer um Vasco cada vez mais forte, estando aqui, divulgando essa marca maravilhosa. Amigos, um beijo, a gente se encontra no vídeo da tarde aqui no canal. Valeu!